Opa, e aí? Pra quem não me conhece, meu nome é Lightos e meu canal é sobre comentários e opinião. Esse vídeo é basicamente para falar sobre um assunto que eu acho que é até meio importante ser tocado. Eu vou estar falando sobre Tokyo Revengers e mais especificamente sobre o Takemichi e a Síndrome do Herói. Bom, dando um resumo básico aqui, eu vou primeiro estar explicando sobre o Tokyo Revengers, tá dando uma sinopse básica de Tokyo Revengers para vocês. Depois eu falo sobre a síndrome em si. Basicamente, Tokyo Revengers é uma história, provavelmente se você está aqui você já sabe disso, mas Tokyo Revengers ele é a história do Takemichi. Takemichi é um cara de 26 anos que, em um dia comum da sua vida, ele vê uma notícia na televisão que uma espécie de van, se não me engano, invadiu um restaurante e matou uma grande parte de pessoas. Isso devido a um conflito de gangues. Uma dessas gangues seria a Toman, a Tokyo Manji no caso. Bem, basicamente o Takemichi durante esse programa ele percebe que ele vê, né, que uma das pessoas mortas foi a Hina, junto com a sua família, e a Hina era uma ex-namorada dele da época do colégio. O Takemichi descreve a Hina como ele sendo a única garota que ele já amou, e no caso ela morreu durante essa briga. Basicamente, durante todo esse processo do mangá, o Takemichi, a gente vê no caso, como é a vida do Takemichi, que ele é um fracassado. Ele, no caso, antigamente ele participava de uma gangue, ele era uma espécie de valentão, assim por dizer, se é que pode se dizer assim. Ele era um marginalzinho que se divertia com os amigos e tal, mas depois de uma briga que ele perdeu no colégio, ele se tornou subordinado de outra gangue e a partir daí a vida dele só desandou. No caso, aí mostra um pouco mais da vida dele vivendo, sendo maltratado pelo chefe, esse tipo de coisa. Pela chefe, né? E depois mostra ele indo pegar um trem. E alguém empurra ele na linha do trem. Quando empurram o Takemichi na linha do trem, ele, quando está próximo de morrer, ele acaba voltando 10 anos no passado, para quando ele tinha 16 anos e quando ele estava na escola. E a partir daí a trama se desenrola, com o Takemichi voltando no tempo, com alguns gatilhos que são a perda de mão dele com uma pessoa que está relacionada ao objetivo dele no passado, que no caso dos primeiros arcos é o Naoto, que quer salvar a irmã dele, e no caso, o Naoto, no caso, é o irmão da Hina, e aí a trama se desenrola, com o Takemichi tentando salvar a Hina, com o tempo ele vai ganhando novos objetivos, conhecendo novas pessoas, querendo salvar essas novas pessoas também, e a trama de Tokyo Revengers se desenvolve a partir daí. A síndrome do herói, ela é um conceito que me pegou bastante. Eu conheci bem recentemente, mas ele já me pegou bastante pelo fato dele descrever bastante personagens. Quando eu vi assim a descrição da síndrome do herói, imediatamente eu pensei no Takemichi. Não exatamente tipo por causa de ser o Takemichi mesmo, porque a maior parte dos personagens eles podem ser descritos pela síndrome do herói. Naruto, Goku, qualquer outro personagem que você imaginar, ele pode ser descrito pela síndrome do herói. Qualquer tipo de protagonista que você imaginar. Mas inicialmente eu pensei no Takemichi pelo simples fato de que a síndrome do herói estragou tanto o Takemichi como personagem, quanto o próprio anime do Tokyo Revengers. Eu vou estar dando uma descrição básica sobre a síndrome do herói, de acordo com o que aparece quando você pesquisa. A descrição é: a síndrome do super-herói é quando um personagem sente-se responsável por solucionar todos os problemas que estão à sua volta, para evitar sofrimentos no mundo ou a si mesmo, ou seja, ultrapassa o sentido de ajuda. Basicamente é o auto-sacrifício. Você se sacrifica para estar ajudando todo mundo. Você abandona tudo para ajudar todo mundo. Quando deixa de ser aquele conceito de ajudar alguém e passa a ser sobre salvar todo mundo. Inclusive, uma das frases que eu mais gosto assim dos filmes, eu não lembro onde eu vi, que era, se eu não me engano, é do Homem-Aranha. Que é quando eles falam, a pior parte é que não dá pra salvar todo mundo. E realmente não dá pra salvar todo mundo.
O problema de Tokyo Revengers é que ele peca justamente aí. Com essa ideia de que do Takemichi de eu vou salvar todo mundo, ele acabou dando um final horrível pra obra. Sinceramente, eu gosto muito de Tokyo Revengers, mas aquele final com todo mundo salvo, basicamente ele estragou tudo que tinha acontecido até agora. Ou seja, a morte do Baji não teve efeito algum, o Kazutora ter sido perdoado pelo Mike não teve efeito algum. O Baji basicamente se sacrificou em vão. Isso porque eu tô falando só do começo, né? O Kizaki foi outro personagem que morreu em vão. Basicamente, os últimos capítulos de Tokyo Revengers pegou tudo que eles tinham construído até então e jogou no lixo. Pra fazer um final felizinho. Não que eu esteja reclamando do final feliz, sinceramente, eu gosto muito quando tem final feliz. Mas tem algumas coisas que você não pode estar simplesmente ignorando, como foi o caso de Tokyo Revengers. Bom, mas eu não tô aqui pra falar do final em si de Tokyo Revengers, eu tô pra falar mesmo da síndrome do herói. Bom, basicamente, como eu disse anteriormente, Takemichi é um fracassado. Quando ele volta no passado, ele decide que ele vai salvar a namorada dele. Até aí tudo bem. Rola toda aquela treta do Takemichi querer se tornar o número 1 da Toman. Ele se esforça, ele vira um dos chefes depois que o Baji morre. O Kizaki também entra pra gangue e se torna um dos chefes. O Takemichi mete um socão na cara dele. E por aí vai. A história vai continuando e tal. E nisso o Takemichi ele mostra a coragem dele diversas vezes. Mesmo ele sabendo que ele não pode ganhar, ele vai pra frente. Isso já é o primeiro traço da síndrome do herói. Muitas vezes, muitas lutas que o Takemichi entra, ele sabe que ele não tem chance. Ele sabe que ele pode morrer ali. Inclusive, na maior parte das lutas dele, quem salvou ele foi o Mike. Se você ver, ele só tá lá levando pancada e o Mike aparece no final pra salvar eles. É simplesmente assim. A maior parte de Tokyo Revengers pode ser decidido assim. Enfim, ali mais ou menos perto do capítulo 190, mais ou menos, ali nos capítulos 190 pra frente, quando o Takemichi conseguiu conquistar o que ele queria. Foi a custo da morte de algumas pessoas, mas ele conseguiu salvar todo mundo. Todo mundo que estava ali próximo dele, pelo menos. O Baji morreu, sim. Se eu não me engano, a Emma também já tinha morrido. Mas ele consegue o futuro que ele queria. Ele tá pra casa com a Rina, o Kizaki tá morto. Não tem o perigo mais da Rina morrer. E o futuro dele tá protegido. Ali, se eu não me engano, o Draken, agora ele virou o dono de uma loja de motos. E o resto do pessoal eu não lembro muito bem, pra falar a verdade. Eu sei que o P e o Pa, eles estão trabalhando junto. O Shifuyu tá bem também. Tem o amigo do Mike lá, o cabeleireiro. Ele também tá de boa, tá cumprindo o sonho dele, enfim. Tá todo mundo bem. Só que nisso, quando o Takemichi volta pro futuro perfeito dele, o futuro que ele conseguiu conquistar depois de muito esforço, ele descobre que o Mike não tá junto com eles. O Mike fundou uma nova gangue, que se eu não me engano é a Bonten. O Mike fundou a Bonten. E tudo bem. Eles tinham prometido juntos que depois de 10 anos, se eu não me engano, que era quando o Takemichi voltava no futuro, desde a última vez que eles tinham se encontrado, depois de 10 anos eles iam estar abrindo uma cápsula do tempo. Que eles mesmos fizeram. Pro Takemichi passou alguns segundos, mas segundos desde que eles fizeram a cápsula do tempo. Mas pra eles são anos, né? Porque o tempo passa normalmente pra eles. Então tudo bem, eles vão abrir a cápsula do tempo depois de 12 anos. 10 anos, perdão. Ali no capítulo 199. E abrindo as coisas, eles veem cada um deles vem o que um deixou pro outro no futuro. Até que eles encontram a carta do Mike. E o Mike foi o único do grupinho da Toman que não se juntou no futuro. Pra tá verificando, pra tá abrindo a cápsula do tempo diferente da promessa deles. Então eles vêm. E como o Mike não tá, o Draken dá a ideia do Takemichi tá abrindo e lendo pra eles. Então o Takemichi começa a contar. Começa a ler a carta. Ele basicamente fala que o Mike provavelmente não iria estar junto com eles no futuro. Ele dá basicamente uma resumida nos personagens, falando mais ou menos que ele imagina que cada um deles vai estar trabalhando. E explica que provavelmente ele não vai estar junto deles no futuro, que seria atualmente quando está se passando o mangá. Mas eles
ele gostaria que cada um deles seguisse seus sonhos e tal. E independente do que aconteça, eles estariam sempre conectados. Então nisso o capítulo 199 acaba, mais ou menos. O capítulo 199 chega basicamente na conclusão do futuro deles. Tá tudo feliz, tá todo mundo bem. O Takemichi vai se casar com a Rina, o Draken tá feliz, o Shibuya tá feliz, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, basicamente. E o Takemichi, que até agora ele tava pensando em estar indo ajudar o Mike, tá buscando o Mike, tirar ele da gangue. Ele fala que seria um desrespeito com a decisão do Mike, porque assim como cada um deles teve sua vida até agora, eles decidiram o caminho que queria trilhar, o Mike também decidiu o caminho que ele queria trilhar. Mano, tudo bem, até aí foi um ótimo desenvolvimento, sinceramente. O mangá até essa parte é a minha parte favorita do mangá. Pra mim, o mangá poderia ter acabado aí. Só que nas últimas 2 páginas, ele desandou. Porque o Takemichi vai achar a carta dele, ele vai ler a carta dele, mas a pessoa já foi embora. Tudo bem. Só que embaixo da carta dele tem a fita do Mike. E é a partir da fita do Mike que tudo desanda. Bom, dando continuidade, basicamente, depois da fita do Mike, eles descobrem o negócio do Impulso Sombrio, que pra quem lê o mangá sabe que não foi muito bem explorado. E aí conta toda a história da viagem do tempo, como funciona o viagem do tempo, né? Na verdade, conta essa história bem quebrada mesmo, porque a viagem do tempo não tem sentido algum, porque de acordo com tudo que a gente viu até um dos últimos capítulos, a viagem do tempo, o primeiro gatilho inicial para o pessoal voltar seria a pessoa morrer, como foi com o Takemichi, como foi com o irmão do Mike, o Shinichiro. Mas pro Mike, o gatilho dele é quando o Takemichi morre, porque o Takemichi faz poder pra ele e assim eles voltam no tempo. Então aí já quebra o conceito da viagem do tempo que era o gatilho inicial. Mas tudo bem, pode ser só a morte em si pode estar fazendo o pessoal voltar. Só que por algum motivo o Takemichi volta junto com o Mike quando ele morre. Só que quando o Takemichi volta, ele tem as memórias dele, após eles apertarem as mãos. E o. Só que diferente do resto dos viajantes do tempo, o Takemichi e o Mike tem as memórias, mas o Shinichiro, que era um dos viajantes do tempo, deveria ter também. Só que lá não fala nada, é como se o Shinichiro nunca tivesse tido o poder da viagem no tempo, porque é antes do Mike sofrer acidente. Mas independente, o certo seria todos os viajantes terem as memórias, assim como foi com o Mike e com o Takemichi, porque o Takemichi estava morto. Não faria sentido ele estar tendo a. Não faria sentido ele ter a memória e o Shinichiro não. Porque o Shinichiro também morreu. Mas enfim. Aí quebrou tudo. Bom, mas basicamente isso daí é só eu reclamando um pouco, bostejando um pouco sobre o final de Tokyo Revengers, porque isso realmente me deixou muito chateado. Eu acompanhei essa obra por muito tempo e ver, tipo, uma coisa que era importante, era a parte principal da obra, ser descartada assim, eu acho muito. Bom, enfim. Mas não é basicamente. O vídeo não é sobre isso, basicamente. Voltando pro assunto principal, o que eu tava falando era sobre a síndrome do herói ser. Sobre a síndrome do herói, como ela funciona. Bem, basicamente como eu expliquei antes, ela tá além de ajudar alguém. Você parte pro auto-sacrifício e sacrifica tudo que você tem para ajudar uma ou mais pessoas. E é exatamente o ponto do Takemichi. Eu posso falar isso de milhares de personagens do auto-sacrifício e tal. Só que nenhum deles, eu acredito que defina tão bem, pegue tanto quanto o Takemichi. Porque ali no capítulo, como eu disse antes, no capítulo 199, no capítulo 199, eles podiam ter acabado ali. O Takemichi estava feliz, estava todo mundo feliz. E o Mike tinha decidido trilhar o próprio caminho. Mas o Takemichi simplesmente jogou tudo fora pra ele, todo aquele futuro perfeito, pra tá voltando. Pra tá voltando e salvando o Mike. O ponto é que o Takemichi não tinha certeza que isso ia funcionar. O Takemichi não tinha como saber se ele ia voltar vivo, inclusive porque ele leva 3 tiros do Mike. O Mike dá 3 tiros nele no futuro e depois, quando ele volta pro passado, o Mike tenta matar ele de novo. Bem, tenta não, né? Ele consegue. Enfim, mas
Basicamente, o Takemichi abandonou tudo que ele tinha para ir atrás do Mike sem ter qualquer ideia. O, a síndrome do super-herói, no caso, eu acredito que ela é benéfica até certo ponto. Até certo ponto onde você sacrifica por um bem maior. Mas ele não sacrificou por um bem maior, ele sacrificou por uma pessoa, pelo Mike. E sinceramente, o Mike é um porre nos últimos capítulos, sinceramente. O Mike tem uma das piores evoluções de personagem, se é que pode se chamar assim. Todos os personagens eles têm durante o caminho aquela evolução. Mas esse negócio do impulso sombrio parece que botou o Mike pra baixo. O personagem que era tão bom, eles estragaram totalmente o Mike. E no caso, durante todo esse processo do de toda a evolução até o final do mangá, ele passa por perigo diversas vezes, ele perde o Draken, ele chega perto de perder um monte de gente da gangue dele e o Takemichi simplesmente morre. Se não fosse aquele desenvolvimento totalmente quebrado do autor, de estar salvando o Takemichi, estaria tudo acabado ali. Ia acabar com o Takemichi morto. Se for seguir a lógica basicamente do mangá até o momento, o Takemichi estaria morto, o Mike não conseguiria voltar no tempo para salvar o Takemichi, porque no máximo ele conseguiria voltar no tempo com outro gatilho, porque basicamente o gatilho ele é o que a pessoa quer fazer. Talvez ele até conseguisse salvar o Takemichi, mas basicamente o Takemichi da linha atual do tempo jogou tudo fora por um futuro incerto. Eu não vou dizer que foi uma má decisão do personagem em si, mas sim do autor. Se ele tivesse construído bem ali algumas outras partes, poderia até ser bom esse arco final. Mas o arco final de Tokyo Revengers estragou basicamente tudo que a história tinha construído. É, essa síndrome do super-herói, ela levou o Takemichi até um ponto que ele não podia mais voltar. Ele estava apostando tudo. Tem algumas situações onde é necessário que você aposte tudo que você tem. Mas com certeza não é para um emo revoltado que simplesmente tem um impulso sombrio e quer matar todo mundo. Eu, pelo menos, não abandonaria minha esposa, meus amigos felizes, vendo cada um deles sofrendo no passado por uma escolha minha. Eu acredito que seja muito mais egoísta do que altruísmo. Toda essa volta do Takemichi foi extremamente egoísta, tanto para ele como pessoa, quanto do próprio autor com relação aos leitores. Acho que chega a ser até um desrespeito. Bom, mas basicamente o vídeo é isso. Resumindo, não sejam burros, não se sacrifiquem à toa. Se sacrifiquem por algo que vale a pena. Alguém que vale a pena. Não o Mike. O Mike não vale a pena. Bom, o vídeo é só isso mesmo. Eu agradeço de coração por vocês terem ouvido até agora. É um pouco das minhas reclamações sobre Tokyo Revengers, mas em si, se você ignorar o arco final, o anime é bom. O mangá é bom. Eu recomendo vocês a lerem. Enfim, muito obrigado novamente. Espero que a gente se encontre de novo e até mais. Adolescência repleta de relacionamentos, carência, só vão afetar